Olá, pessoal que busca por ideias de esquerda aqui na internet. Meu nome é Simone Shibashi e esse é mais um curso que a gente está começando hoje, uma iniciativa aqui do Esquerdo Diário, né, que é um curso que a gente está iniciando, que vai acontecer todas as quintas-feiras, às 19 horas, e que é dedicado ao estudo da vida e da obra do Lenin. Né? Então, antes da gente entrar um pouco no sentido do curso de hoje, entrar no conteúdo, eu queria dar alguns recados para vocês, que são muito importantes. Né? Eu queria lembrar que esse curso, ele é uma iniciativa que vem integrada com uma nova ação que a gente vem tomando a partir do Esquerda Diário para a divulgação das ideias do marxismo, que é o campus virtual que você pode acessar a partir do Esquerda Diário, onde você vai encontrar vídeos, cursos, uma série de materiais dedicados aí à propagação do pensamento revolucionário marxista, né? Inclusive, fica aí a dica, um curso excelente, muito bom, que acabou de ser encerrado pelo professor Dr. Yuri Tonelli, que é o meu amigo e que está lá com todos os vídeos excelentes disponíveis em 2 módulos, para iniciantes e para quem já é um pouquinho mais familiarizado com o pensamento do Marx e com os debates do Capital. Queria colocar também, agora no início da nossa sessão, que a gente está disponibilizando aí na descrição do chat, que vocês encontram também uma promoção muito atrativa dos livros da coleção Arsenal Lenin, que vão servir aqui bastante para os debates que a gente está fazendo no curso dedicado ao Lenin, né, que é uma edição da Boitempo, e é a mesma parceria que garantiu durante o curso do Capital os bons preços que a gente pôde oferecer para os livros 1, 2 e 3 do Capital, que continua, além disso, com descontos progressivos nos livros da nossa editora, a editora Iskra, que tem publicado aí uma série de títulos muito importantes, muito interessantes para o debate da esquerda frente à atualidade nacional e internacional, e alguns clássicos do marxismo também. E essa aula de hoje, bem como todo o curso, vocês podem acompanhar tanto aqui pelo campus, quanto também pelo YouTube. E lá no YouTube, vocês vão poder interagir com a gente, enviando perguntas, falando pelo chat. A nossa equipe depois vai enviar essas perguntas para mim, e a gente vai dar um jeito aqui de dialogar com as que a gente conseguir, as que não conseguirem, algumas delas eu posso retomar na próxima aula para aprofundar as discussões que a gente fizer, tá bem? Se vocês forem no YouTube, o relacionamento ele é automático, então vocês têm esses 2 canais aí disponíveis para poder acessar a aula de hoje, né? Bom, já me apresentei, meu nome é Simone Shibashi, eu sou professora doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ, e hoje eu estou iniciando a primeira aula do curso Lenin, Teoria e Prática Revolucionária para os Desafios de Hoje, que é aí mais essa iniciativa que vem acontecendo todas as quintas-feiras. A gente teve a primeira aula inaugural, que foi ao ar aí na segunda-feira, que contou um pouco da vida e da obra do Lenin, para dar uma dimensão para todo mundo, né, desse entrelaçamento tão profundo entre a teorização que esse grande revolucionário russo fez e também os processos da luta de classes que ele viveu. Então, essa aula também está disponível nesses canais todos, e eu aconselho que todo mundo possa seguir para se localizar aí um pouco sobre a trajetória impressionante, magnífica, ímpar do Vladimir Ilyich Lenin, né? Então, nesse curso que a gente está iniciando agora, a gente tem uma lógica de tratar 3 aspectos fundamentais da teoria leninista que seguramente não esgotam a elaboração e a riqueza de toda a trajetória teórica do Lenin, mas que dão uma noção aí bastante boa, me parece, para quem quer começar a se familiarizar com isso, ou mesmo para quem já conhece parte de toda essa trajetória, né, leninista. Então, hoje a gente vai tratar de uma obra que é muito importante, que é o Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Na semana que vem, a gente vai tratar da teoria de Estado que o Lenin legou, sintetizada numa outra obra chamada Estado e Revolução, excelente, magnífico texto, e depois, na terceira e última sessão, a gente vai abordar aí a relação entre a teoria de partido leninista e a teoria revolucionária que o Lenin forjou aí nas experiências da Revolução Russa, né, em todas elas. Então, eu conto com a participação de todo mundo lá, espero todo mundo lá. Vamos entrar, então, no conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, antes da gente detalhar um pouco no que consiste o debate
que o Lenin oferece para a gente na obra do imperialismo, eu acho que é bom localizar que o termo imperialismo, ele é um conceito que faz parte da vida cotidiana, faz parte das reflexões, dos debates internacionais, né? É um termo que não causa tanto estranhamento, porque ele já integra as nossas vidas cotidianas, vamos dizer assim, né? E, evidentemente, existem muitas vertentes, existem muitas abordagens sobre o tema do imperialismo que são contemporâneas e são muito importantes, mas eu não vou tratar disso nessa aula. O objetivo desse curso é a gente aprofundar realmente mais na reflexão que o Lenin ofereceu, então, nesse sentido, eu não vou abordar esses teóricos contemporâneos, como David Harvey, ou mesmo Giovanni Arrighi, ou mesmo, enfim, os teóricos do sistema mundo, que depois desenvolveram um debate com o próprio Lenin. Eu vou abordar fundamentalmente os aspectos elementares que estão contidos na obra elaborada por ele em 1916, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente retomar que o imperialismo, se chama imperialismo fase superior do capitalismo, ele foi escrito num contexto extremamente convulsivo, em meio à Primeira Guerra Mundial. É um momento que o Lenin vai retomar os estudos do Clausewitz, vai retomar os estudos sobre o Hegel, né? Em 1916, apenas um ano antes da Revolução Russa, e ele, na realidade, quando apresenta esse texto, ele, nos prefácios, né, lamenta que tenha sido obrigado, por conta da censura czarista, a se restringir relativamente nos aspectos econômicos do debate do imperialismo, porque realmente ele trava ali uma análise muito minuciosa, inclusive lançando mão de uma série de dados econômicos, debatendo com economistas que tinham elaborado sobre o imperialismo antes dele, mas as conclusões às quais ele quer chegar não são conclusões meramente analíticas do ponto de vista da teoria econômica, né, ou da crítica da teoria econômica, da crítica da economia política. Ele, como quase todas as obras que ele escreveu, ele está, na realidade, sedimentando uma visão que vai orientar uma luta política muito importante, que vai ser dada no interior da social-democracia, né? Eu acho que alguma parte de vocês já deve estar familiarizado com isso, mas para quem não está, é muito interessante a gente retomar que o imperialismo, né, o debate que o Lenin desenvolve aí, ele também é voltado a combater as tendências reformistas e traidoras que começam a se expressar ali no meio de um evento de crucial importância, que é a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, que havia se iniciado ali no ano de 1914, e que, como se sabe, durante esse processo, o Partido Social Democrata Alemão, que é dos partidos mais importantes entre os partidos sociais-democratas daquele momento, onde se organizavam os marxistas, né, os partidos ainda não se chamavam partidos comunistas, sofrem aí um grande golpe com a votação dos créditos de guerra, né, executados aí pela social-democracia alemã, e apoiados nesse sentido numa interpretação específica que é realizada pelo Kautsky, que até então era um dos principais teóricos marxistas da época, sobre o fenômeno do imperialismo. Então, o Lenin, ele está analisando as mudanças que o capitalismo internacional demonstrou, né, ter operado, e, ao mesmo tempo, orientando essa luta política. Assim, é muito importante a gente ter sempre essas duas dimensões conectadas que se apresentam com muita força nesse livro, né? Então, para o Mundial, ela tinha um caráter absolutamente imperialista, que não representava em nenhum nível os interesses dos trabalhadores. Mas essa é uma discussão que a gente vai voltar mais adiante. Na realidade, a gente vai concluir a nossa aula de hoje retomando esse debate. A gente vai passar por todo o caminho que o Lenin fez sobre a análise das transformações que o capitalismo sofre aí na virada do século XIX para o século XX, né? Então, o Lenin, ele tinha uma característica, como teórico, como pensador marxista, que é uma característica extremamente importante, que fazia, inclusive, com que o pensamento dele fosse tão agudo, que era sempre debater a partir dos elementos e das ideias que estavam vigentes no seu momento, né, que influenciavam o seio do movimento operário e também as ideias correntes da época. Ele não partia dessas discussões como se ele tivesse solto no ar, como se ele tivesse simplesmente inventando tudo na cabeça dele. Ele fazia um diálogo polêmico
E isso foi uma metodologia que ele levou adiante por toda a sua vida, porque ele entendia que esses autores, essas interpretações, elas eram uma expressão do estado de ânimo de determinados setores, ou da classe trabalhadora, ou dos reformistas, ou da pequena burguesia, e, portanto, ele buscava, pela via do diálogo com esses autores, incidir sobre a sua base, né? Então, quais são os antecedentes teóricos sobre o debate do imperialismo que o Lenin retoma, né? Ele vai fazer uma discussão que é muito importante, com dois autores fundamentais, né? O Hobson e o Hilferd. E todo o debate que o Lenin desenvolve busca responder aí algumas perguntas mais profundas e mais bem formuladas do que a maneira como o Hobson e o Hilferd, apesar das suas grandes contribuições para o debate do imperialismo, tinham conseguido formular. A primeira é, que tipo de mudança nas vias de acumulação capitalista que passavam a caracterizar o imperialismo? Qual era a diferença que estava acontecendo ali na virada do século XIX para o século XX, que fazia com que o capitalismo de livre concorrência desse lugar ao capitalismo imperialista? Qual eram, né, os fundamentos dessa transformação? Depois, o imperialismo é só uma forma de dominação política dos países ricos ou ele corresponde a uma transformação muito mais profunda, né? Ele pode ser simplesmente considerado como uma escolha política que as nações mais ricas lançam mão, ou são esses aspectos combinados? Tendo essas questões na cabeça, o Lenin elabora esse livro em 1916, partindo, em primeiro lugar, do debate com o Hobson, né? Então, o John Atkinson Hobson, ele elabora em 1902, ele é um economista britânico, né, liberal, de esquerda, e ele escreve um estudo sobre imperialismo, onde ele diz que se trata de uma política, o imperialismo então é uma política que serve aos setores colonialistas que invadiram, por exemplo, a Índia para fornecer matérias-primas extraídas daí para a metrópole, né? Então, um dos objetivos do imperialismo seria esse. E o Hobson, que nessa obra, que é bastante importante, que chama O Imperialismo também, ele indica que esse movimento ele é conveniente para o desenvolvimento de um setor financeiro que especula no mercado de ações, né? Então, ele tem um movimento colonialista e, ao mesmo tempo, de concentração de capital para a especulação no mercado de ações. E para favorecer também um setor que comercializa, por exemplo, nos portos, e que, em base a essa nova acumulação, determinados países conseguem constituir uma ala mais abastada no interior da própria classe trabalhadora, né, o que se depois chamou uma aristocracia operária, que obtém salários e condições de vida muito superiores aos salários e condições de vida da média dos trabalhadores, né? Então, desse ponto de vista, o Hobson, ele até adota uma linha crítica ao imperialismo. Ele considera o imperialismo como uma política do capital financeiro e das grandes companhias de ações. Mas depois a gente vai ver que ele não vai tão fundo quanto o Lenin. Depois a gente tem a teorização do Hilferd, que é uma referência em vários aspectos no debate econômico. Até hoje se estuda isso nas academias, e com o Hilferd, a discussão mais importante começa, porque o Hilferd, na realidade, diferente do Hobson, ele faz parte das fileiras da social-democracia austríaca, então com ele o debate não é simplesmente analítico, é um debate também bastante político, né? E na sua obra, O Capital Financeiro, que é oferecida em 1910, ele vai dizer que na virada dos séculos XIX para o século XX se opera uma tendência à organização do capitalismo sob a forma de monopólio, e que, nesse sentido, essa é uma tendência contrária à anarquia até então dominante e que caracterizava a produção capitalista, né? Então, esses grandes monopólios que o Hilferd caracteriza que existem e passam a se desenvolver, eles tendiam a fazer acordos com os grandes sindicatos e com os partidos operários para liquidar os males do capitalismo, né? Então, é um pouco... Claro que a obra é muito mais complexa do que isso, mas esmiuçar o Hilferd e o Hobson, tematicamente, seriam um pouco essas as contribuições que ambos deram, né? Então, assim, o que o Lenin vai estabelecer como método? Ele vai discutir os aportes que o Hobson e o Hilferd dão,
Mas, ao mesmo tempo, ele vai demonstrar como existem erros na natureza da análise dos dois, ou pelo menos insuficiências, né, que fazem com que eles não cheguem nas conclusões corretas. Ele vai ser mais adiante, mais duro com o próprio Kautsky, que era bastante próximo do Hilfert, né, e o Kautsky ele vai estabelecer aí uma polêmica bastante profunda nesse livro, Imperialismo, né. Bom, antes da gente entrar em todo esse debate no interior da social-democracia, enfim, como o Lenin se postulou diante disso, é importante que a gente perceba que a forma como a qual o Lenin debate o advento do imperialismo, ela é legada de uma forma muito profunda das próprias reflexões que o Marx tinha desenvolvido no Capital, né? Então, o Marx, em toda a sua teoria, ele aponta como, alcançado um determinado momento, o capitalismo ele é obrigado a se expandir, né? A expansão ela é um fator determinante para a questão do capitalismo, né? É um sistema que vive buscando novos mercados, vive buscando, enfim, novas formas de valorização e de realização, e que, nesse sentido, ele o faz, essa expansão, ao mesmo tempo, concentrando o capital, né? Então, a noção do imperialismo, do Lenin, ela aprofunda essas bases de análise legadas pelo Marx no próprio Capital, mas é importante que a gente veja que, porque tem uma leitura que é muito interessada, que fala assim, mas isso já estava em germe no Capital, o Lenin, na realidade, só aportou com os aspectos políticos. Não é tão verdade, assim, não é tão verdade isso, ainda que sim, é verdade que muitos dos aspectos fundamentais que o desenvolvimento levariam ao Marx, né, no Capital, sobretudo no livro 3, né, e o Marx, por que isso? Porque o Marx, ele não pôde ver o fenômeno do imperialismo no seu mais alto grau, no seu mais alto desenvolvimento, ele estava também num outro momento histórico do capitalismo, mas o seu método de análise era tão profundo que ele pôde estabelecer aí quais eram as características fundamentais que em desenvolvimento desembocariam no imperialismo, né? Então ele aponta, pelo menos desde 1848, a necessidade do capitalismo de expandir esses mercados, que obriga que a burguesia tenha que se lançar na empreitada de conquistar todo o globo terrestre, né? De expandir o capitalismo para o mundo inteiro. E ele precisa, necessariamente, de, ao mesmo tempo, manter a propriedade privada, manter o lucro, manter a concorrência. Então, é essa dialética que vai fazer com que o Marx tenha indicado aí as pistas que depois o Lenin aprofunda na obra O Imperialismo, né? Então, o Marx ele vai desenvolver uma sofisticadíssima argumentação, que está aí no curso do meu antecessor, meu amigo Yuri, muito bem explicado, sobre o processo que faz com que essa expansão do capitalismo sobre o mundo se combine a essa concentração, uma elevação da concentração, tá? O capital, ele se expande, ele passa a dominar diversos ramos de produção, ele vai quebrando fronteiras, ele encontra meios de se valorizar mundo afora, mas isso não equivale a uma distribuição das riquezas que faça com que os países mais atrasados possam alcançar, por exemplo, os países ricos, né, que chegam primeiro aí no processo de acumulação de capital. Pelo contrário, o que a gente tem justamente é uma concentração cada vez maior em um punhado de empresas, grupos capitalistas e estados que passam aí a deter um volume de capital crescente, né? Então, essa concentração de capital, ela está intimamente relacionada com um elemento que é fundamental para a gente entender o que é imperialismo, que é o surgimento do monopólio, né? Então, é muito importante que todo mundo fixe essa questão do surgimento do monopólio, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala hoje do imperialismo, o que a gente pensa é na questão das guerras, são os aspectos políticos do imperialismo, que tem sentido, né? É uma parte do problema do imperialismo fundamental. No entanto, o que o Lenin traz como contribuição, aprofundando Marx, é que a época imperialista, ela surge justamente de uma transformação na base de produção e de apropriação de capital, que é o surgimento do monopólio, né? O Lenin vê, na virada do século XIX para o século XX, essa tendência se elevando de uma maneira inédita. E para demonstrar isso, ele vai reconstruir no livro uma riquíssima retomada dos dados estatísticos, né? E ele vai demonstrando como esse processo se dá concretamente na Alemanha, na França,
na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Esse processo no qual a concentração de capital em alguns grupos capitalistas passa a acontecer nos países mais ricos. Então, essa concentração de capital nesses países específicos atinge um volume tal que opera uma transformação de época. Acaba a época da livre concorrência de capitalistas isolados, fragmentados, em que cada um ali está num mercado que também é igualmente menos socializado, de entrar numa nova fase do capitalismo marcada pelo surgimento, pela predominância do monopólio. O que é monopólio? Né? No caso, os monopólios são os grandes grupos capitalistas, nada mais são do que essas empresas onde a gente tem um nível de concentração de capital tão grande que é os ramos de produção inteiro. Então, isso é uma transformação imensa. A gente hoje já está relativamente acostumado a ter empresas multinacionais que todo mundo conhece, Siemens, enfim, Bayer, automobilísticas também, a gente já está acostumado com isso. Mas na época que o Lenin está elaborando o imperialismo, isso é uma transformação muito grande, que muda, enfim, toda a relação de força entre as classes, que muda todos os aspectos da vida social, né? O Lenin lembra que quando Marx escreveu o Capital, o que predominava ainda era o capitalismo de livre concorrência, né? E que no início do século XX isso foi cedendo espaço para empresas maiores, cada vez mais concentradas. E como que o Lenin prova isso, né? Como eu disse, no livro Imperialismo, ele vai realizar um estudo bastante detalhado, vai trazer dados de todas as formas, 1000 exemplos que eu não vou reproduzir aqui, porque senão a gente ficaria muitas horas falando aqui, e não é o caso, mas eu vou retomar apenas um como forma de ilustração, né? Ele diz, por exemplo, que observando ali no início do século XX, esse processo, como se deu nos Estados Unidos, ele mostra que em pouco tempo, em um espaço de 5 anos, de 1904 a em alguns milhares de empresas, tinham ido de 38%, né, alguns milhares das maiores empresas, ele tinha ido de 38% para 44% do total de toda a produção norte-americana na época. Enquanto essas mesmas empresas, elas passavam de empregar 25% dos trabalhadores disponíveis em 1904 para passar a empregar 30,5% em 1909. E essa é uma tendência que só crescia e que se mostrou também vigente na própria Alemanha, né? Essa tendência ela se aprofundava, ou seja, as empresas elas iam ampliando a sua participação no mercado, elas iam se fundindo com outras empresas menores, elas iam quebrando outras empresas menores, elas iam ampliando a base que tinham como força de trabalho, e isso trazia consequências muito grandes. Então, assim, no começo do século XX, quase a metade da produção total dos Estados Unidos ou da Alemanha estava na mão de uma centésima parte do total das empresas, que, por exemplo, nos Estados Unidos, abarcavam 258 ramos industriais, né? E esse processo, ele não diz respeito apenas à complexidade, ele não diz respeito apenas à concentração, ele traz com isso um outro elemento que é produtivas, né? Isso é muito importante, porque ele chama atenção também para que as atividades dessas grandes empresas, né, elas se davam de forma combinada, ou seja, que numa única empresa passaram a se condensar várias fases da produção de uma determinada mercadoria. Porque no capitalismo de livre concorrência, você tinha a empresa que fazia a extração do minério, depois outra empresa que tratava esse minério, depois outra empresa que fazia a peça com esse minério, depois outra empresa que fazia a embalagem do minério. E o que começa a acontecer, que ele percebe? Começa a acontecer que uma empresa domina todos os processos produtivos, numa cadeia de produção muito mais complexa, que envolve muito mais atividades, né? E que essa tendência, ela evoluiu muito rápido, assim, da época do Lenin, ela segue vigente hoje num patamar bastante importante. Eu acho que se a gente olhar no cenário nacional e internacional, exemplos não vão faltar, né? A gente pode nomear empresas que com certeza todo mundo conhece, e que algumas vieram justamente desse período que o Lenin está analisando. Por exemplo, né, vamos pegar, sei lá, um monopólio aí que domina várias áreas, né, alemã Siemens, que ele, inclusive, cita no próprio livro O Imperialismo. O que ela produz?
né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil a gente responder o que ela não produz. Se você entrar no site da Siemens, você vai ver que ela produz metalurgia, infraestrutura, energia eólica, indústria química e por aí vai. Ou seja, é um monopólio no sentido mais estrito da palavra. Um monopólio que não só detém, enfim, uma capacidade de produção, e seguramente isso foi acontecendo a partir de quebrar empresas menores, anexar empresas menores, como também foi diversificando toda a sua atividade, mais ou menos a dinâmica que tinha os monopólios, né? O que o Lenin aponta, então, se colocando esse problema? Ele vê como o capitalismo passa a ser cada vez mais embasado, né, em organismos que se chamam cartéis e trânsitos, né? Acho que todo mundo que lê o livro O Imperialismo vai se deparar com essas palavras, assim. E ele vai analisar justamente que esses cartéis e trânsitos, eles se desenvolvem como uma medida que os capitalistas dos países mais ricos, né, tomam para fazer frente a crises econômicas. Então, existe uma relação íntima entre crises econômicas e concentração de capital, e formação dos cartéis, e formação dos trustes, né, o embrião dos monopólios. O Lenin, ele define que entre os anos de 1860 e 1870, o capitalismo de livre concorrência na Europa está no auge, né? Então, enfim, você tem um crescimento dessa competição, que é o sonho de todos os liberais, do mercado se regulando sozinho, enfim, de todos os capitalistas podendo ali encontrar a mesma condição para competir. Mas aí veio uma crise econômica muito forte na Europa, né? Em 1873, mais precisamente. E é aí que se fortalecem os cartéis. E os cartéis, eles são nada mais nada menos que acordos que as empresas concorrentes até então fazem para fixar preços, para, por exemplo, aumentar ou diminuir a produção de uma determinada mercadoria, dividir a carteira de clientes, para poder justamente sobreviver a um momento de crise, né? Então, esses acordos, eles começam a se desenvolver e eles dão lugar ao que depois o Lenin caracteriza como trusts, né? Que é a associação de empresas surgidas da fusão de várias outras de um determinado ramo de produção. Então, você coloca vários setores que vão aumentando, que no momento responde a uma necessidade defensiva, né? Frente à crise capitalista, então, como sobreviver? Se aglutinando, cingindo capitais, né? E aí depois isso se transforma em uma aliança algo mais estrutural do que uma simples medida defensiva para passar uma crise. Isso passa a ser uma forma de organização da produção nos países ricos, tá? Nos países que têm aí uma acumulação de capital mais elevada, né? Então a gente tem agora o surgimento desses trusts que, por sua vez, vão dar lugar aos monopólios, cujo desenvolvimento desembocou nos monopólios que a gente conhece hoje, tá? Então, assim, é mais ou menos esse o processo embrionário, esse processo que desenvolve aí as transformações do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo imperialista. Bom, aí a gente se coloca uma outra questão que o Lenin também dedica muito tempo para discutir. Frente a isso, né, porque grupos capitalistas que antes competiam começam a se juntar, começam a fazer acordos, começam a se fundir. Como fica a competição capitalista, né? Essa pergunta ela pode parecer, enfim, meio óbvia, mas ela foi um divisor de águas nesse momento, né? Porque você pode ter uma ideia superficial, tal como teve, inclusive, o próprio Kautsky, de que unificando, enfim, essas fusões, essa união do capital industrial ia levar a mais harmonia, ia levar a menos competição, ia fazer com que, na realidade, né, você tivesse aí uma certa subvalorização da concorrência, né? E, enfim, na realidade, isso é a tendência oposta do que aconteceu, né? As alianças, as fusões, a criação desses monopólios, ela atuou em detrimento, justamente, das empresas menores. Então, ela estrangulou as empresas menores, né, dos ramos industriais que existiam ali. Elas
fizeram com que a competição ela tivesse a sua feição transformada, com que a concorrência agora se desse a partir da ação dos monopólios, mas ela não suaviza a competição, ela aprofunda a competição, né? Então, o imperialismo, ele faz com que esses monopólios, eles tenham um poder muito maior de incidir sobre as condições de preço, os boicotes aos concorrentes, né? Eles têm condições muito maiores, enfim, de manter fatias enormes do mercado e criar condições de ir quebrando os seus concorrentes, né? E isso é uma coisa bastante importante que a gente vai, cujos efeitos a gente ainda vai tratar, porque isso tem efeitos em escalas muito ampliadas, assim, não fica nem somente restrito à relação entre as empresas, isso, inclusive, se desenvolve e chega a ter um efeito muito importante na relação entre os estados, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, assim, que é importante agora da gente ter na cabeça como produto, né, dessa transformação muito grande que foi o advento dos monopólios, é que eles trazem como característica também uma dinâmica que ela é altamente contraditória, porque ao mesmo tempo ela está embasada numa socialização muito maior da produção. Então, o que significa essa socialização muito maior da produção? Que essa concentração, por um lado, ela é mais racional que a livre concorrência. Se você tem um grande grupo, né, que domina um determinado ramo de produção, você tem capacidade, por exemplo, de reunir técnicos, de reunir pesquisadores, de reunir capital mesmo, para poder fazer com que essa produção seja superior, né? Então, nesse sentido, você tem uma elevação que é muito importante dos processos sociais envolvidos na produção. Né? Então, por exemplo, você começa a ter engenheiros, no caso da Siemens, que eu estava falando agora, né? Você começa a ter engenheiros, você começa a ter técnicos, você começa a ter especialistas na indústria química, você começa, enfim, a reunir uma capacidade, um conhecimento técnico que é muito superior à produção fragmentada, concorda? Isso é uma coisa até fácil de entender, bastante empírica, né? Agora, qual é a contradição que isso traz, né? É que, inclusive, só um parênteses, antes de entrar na contradição que isso traz, que o Lenin, ele faz definições do imperialismo que são bem fortes, ele chega a falar que o advento do imperialismo, ele leva a economia à beira da socialização, né? E como se sabe, evidentemente, né, todos os marxistas querem socializar os meios de produção, querem acabar, enfim, com a anarquia capitalista, com a irracionalidade capitalista, né? Então, isso envolve planificação. E, nesse sentido, o advento do monopólio é um passo além, né, na planificação. Agora, qual que é a grande contradição que o Robson e o Hilferd, eles até veem, mas eles não tiram as devidas conclusões? Que o capitalismo, gente, isso é muito importante, que o capitalismo, ele é um sistema que, depois que ele deixou de ser revolucionário, ele não pode levar as tendências que ele desata até o final. Não pode levar. Então, ao mesmo tempo que ele cria uma tendência, uma socialização enorme da produção, essa produção é cada vez mais privada, cada vez mais concentrada, certo? Então, ao mesmo tempo que ele desenvolve uma tendência a uma internacionalização enorme de capital, ele não anula as fronteiras nacionais. As burguesias capitalistas continuam atreladas às fronteiras nacionais. Então, isso gera tensões enormes no interior de cada país onde o monopólio se desenvolveu e depois na relação entre os estados, né? Então, isso é um dado muito importante para a gente ter a conclusão do surgimento dos monopólios é que eles aprofundam a competição, a concorrência. Eles elevam essa concorrência num patamar muito superior, né? Isso, até agora, a gente estava falando do capital industrial, mas no processo ali da virada do século XIX para o século XX, não foi só o capital industrial que se concentrou. A gente tem uma transformação muito profunda, e essa talvez é uma das mais visíveis, no papel dos bancos. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, hoje a gente sabe que banco serve para especular, roubar, fazer com que a gente se ferre, né, mas vamos pensar no começo do século XX. Qual que era o papel dos bancos, fundamentalmente? Era um papel quase técnico, né, quando você tinha ali a produção bastante fragmentada, a livre concorrência, os bancos também eram menores, fragmentados e tal, o banco ele cumpria um papel meramente de intermediário, né, ele emitia, enfim, os pagamentos, os créditos, ele recebe, realiza esses pagamentos, era uma função intermediária. Mas essa função também se transforma, porque quando
existe, passa a haver, né, essa concentração do capital industrial, os bancos, eles passam a ter também uma nova função. Porque, por exemplo, eles passam a operar agora todo esse processo, né, de financiamento, de empréstimo, de pagamento para empresas que têm uma escala muito maior. Né? Então, eles passam a lidar com um volume de capital também extremamente superior. Né? E, com isso, os bancos, eles deixam de ser meramente operadores bancários, né, ali, enfim, rotinas bancárias comuns, e eles passam também a ter uma concentração em grandes bancos de um volume gigantesco de capital. Então, eles passam a ser parte dos monopólios. E de um monopólio ainda mais importante, que é o monopólio financeiro. Né? Então, assim, isso é um processo que golpeia enormemente a forma como o capitalismo realiza isso, a reprodução e o próprio papel dessas instituições nisso. Né? O Lenin vai mostrar com uma série de dados que eles trazem tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, novamente da Inglaterra também, que a partir disso os bancos aí eles passam a ter um poder, inclusive, frente ao Estado capitalista, né? Quando eles emprestam quando eles prestam capital dinheiro, né, para os grandes monopólios industriais e também para os estados, eles passam a deter uma parte desses monopólios, eles passam a deter uma parte desses estados. Então, os monopólios industriais, eles terminam ficando, inclusive, dependentes dos monopólios bancários, né? E isso é um certo problema para esse capital industrial. Então, por que é um problema? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? O poder dos bancos. Hoje a gente está num nível de financiarização, de especulação da economia, que é uma coisa que, enfim, todo mundo meio que... Pode não saber muito bem como funcionam os mecanismos, mas todo mundo sabe que o dinheiro que gera dinheiro, né? O dinheiro, enfim, importador de juros, o dinheiro especulativo é uma base muito forte da economia. Mas no começo da concentração de capital dos bancos, os bancos eles detinham um poder enorme, continuam detendo, porque pensa só, eles dominam toda a contabilidade da classe capitalista. Tá? Eles têm um conhecimento que é gigantesco, porque eles sabem exatamente quanto cada empresa, cada monopólio e até cada indivíduo, quanto cada trabalhador tem de capital, ganha, né? Enfim, toda essa circulação de capital é dominada pelos bancos. Então, assim, eles não são realmente mais intermediários, porque em base a essas informações, eles podem tomar decisões muito importantes na política econômica. Eles podem boicotar um determinado setor que, enfim, os questione de alguma maneira, eles podem estrangular as vias de crédito para outros setores, eles podem saber aonde especular nas bolsas, né, porque eles sabem quais empresas têm um volume de capital mais assegurado, e com isso, o que termina acontecendo, né, é a fusão do capital bancário com o capital industrial, né, capital bancário, então, ele não se fusiona só entre si para, a partir daí, derivar em grandes bancos e grandes agências financeiras. Ele passa também a se fusionar com o capital industrial, criando, né, aquilo que o Lenin chamou de capital financeiro, né, que é esse grande capital que passa a dominar, enfim, toda a economia dos países ricos, né. E esse grande capital, ele eleva numa potência até então inédita, aquela definição de Marx, de que o Estado capitalista é um balcão de negócios da burguesia. Isso vai, assim, às alturas, né? Porque essa junção do capital financeiro, essa junção do capital bancário com o capital industrial que cria o capital financeiro, faz com que se conforme uma oligarquia financeira, que o Lenin qualifica que é absolutamente monstruosa, porque com ela os mecanismos de fraude, de enriquecimento ilícito, de exploração sem limites de uma minoria, né, de uma classe capitalista oligárquica, passa a ser praticamente ilimitado. Por exemplo, o Lenin, no livro, ele dá o exemplo da sociedade anônima. Né? O que são essas sociedades anônimas? A sociedade anônima é quando uma empresa ela divide o seu capital social em ações que podem ser negociadas livremente, né, sem um nome específico, sem um contrato social, e ela tem lucros normalmente enormes, e ela pega esses lucros e ela distribui entre os acionistas. Só que os acionistas, eles não têm todos o mesmo poder, né? O Lenin aponta como, por exemplo,
nesse momento que ele está analisando, se um indivíduo ele detém 40% das ações, ele pode dirigir todos os negócios da sociedade anônima, tirando proveito dos outros acionistas que estão dispersos, que têm menos capital investido, e que, dessa forma, são os que vão arcar caso alguma especulação, algum negócio saia mal, né? E isso, inclusive, era um absurdo garantido pela legislação, por exemplo, na Inglaterra. Eles diziam, né, ali que os acionistas majoritários, né, ou seja, as sociedades mães, que é o nome que o Lenin também dá para isso, eles podiam fazer qualquer tipo de negócio, inclusive muitos deles ilegais, né, especulando com o dinheiro desses acionistas menores, e no fim das contas, se eles perdessem tudo, eles não iam ser responsabilizados, né, porque eles não atendiam formalmente por essas sociedades mães, daí o nome, né, sociedades anônimas. Então é uma carta branca que os capitalistas se dão, né, os capitalistas da oligarquia financeira passam a se dar para lucrar às custas dos ricos, dos riscos dos outros, que é uma coisa que a gente vê operando no capitalismo moderno de maneira muito profunda, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, algumas coisas que podem parecer absurdas, mas que passam a ser uma característica do capitalismo moderno, do capitalismo imperialista, que é o quê? Que, por exemplo, você pode pegar a população de um determinado país, ela pode estar sofrendo os efeitos de uma estagnação econômica gigantesca, enorme, né? Pode ter, seja por uma inflação, seja pela deflação, enfim. Mas, ou mesmo você pode ter uma situação de deflação generalizada, de decadência generalizada da atividade industrial, né? Mas o país pode, se você olhar o PIB, considerar que está sendo enriquecido pela via de operações rentistas, né, pela via de operações especulativas. Então, esse aspecto, ele é fundamental do capitalismo na fase imperialista também, e fazem com que o Lenin tenha definido o imperialismo como a fase superior do capitalismo, não a fase superior porque ela é só mais racional, ou porque a concentração das indústrias faz com que você possa produzir com mais eficácia, mas, sobretudo, porque esse grau de parasitismo implica na decadência do capitalismo, mostra a degeneração do próprio capitalismo como sistema internacional, né? Então, assim, porque você não está realmente acumulando capital em base à elevação das condições de vida, ao avanço orgânico das forças produtivas, da produção de riquezas reais, mas de um parasitismo financeiro, aí da classe rentista, né, dessa oligarquia financeira, que passam a viver cada vez mais no rendimento do próprio capital dinheiro, né, uma característica, enfim, fundamental. E ela é fundamental não só pelos seus elementos de rapina, ela é fundamental porque é o que vai sedimentar o mecanismo de exportação de capitais, né? Então, o que é a exportação de capitais, né? Aqui eu vou ler o Lenin, que eu acho que ele define melhor do que eu conseguiria, né? Ele diz: a supremacia do capital financeiro sobre todas as outras formas de capital significa a hegemonia do rentista e da oligarquia financeira. Ela significa uma situação privilegiada para um pequeno número de estados financeiramente poderosos com relação a todos os demais. Por quê? Porque ele está destacando justamente que é um pequeno número de estados financeiramente poderosos, né, que passam a usufruir aí dessa possibilidade de lucrar tanto com capital dinheiro. Por quê? O desenvolvimento do capitalismo em escala internacional, ele não se dá de maneira idêntica em todos os países. Ele não faz com que você tenha a mesma situação econômica no Brasil que nos Estados Unidos. Enfim, isso a gente vai analisar um pouco mais para frente, porque tem a ver também com o passado colonial das potências europeias e com a situação social e econômica distinta que isso negou, né? Então, assim, mas o que é importante aqui, que eu queria que todo mundo fixasse, é que essa passa a ser também uma característica do imperialismo, né? Então, no capitalismo de livre concorrência, os estados ricos, eles se caracterizavam por exportar mercadoria, mas agora, no imperialismo, eles exportam essencialmente capitais. Então, existe, no começo do século XX, um pequeno grupo de países
né, na maioria deles na Europa, em que essa oligarquia financeira detém um excedente de capital muito grande, que é exportado sob a forma de investimento em outros países, ou sob a forma de empréstimo, ou sob a forma de capital que, retirando juros, vai se revalorizar. Esse capital excedente, por que ele é excedente? Né? É justamente porque ele não é reinvestido dentro das suas fronteiras nacionais para melhorar, por exemplo, a condição de vida da população, para acabar, por exemplo, com a miséria, para diminuir a desigualdade social da existência das classes que caracterizam o capitalismo. Né? Por quê? Porque o lucro depende disso, a concorrência depende disso. Se esse excedente fosse recolocado, né, para os trabalhadores, você teria aí uma queda da taxa de lucro. Então, isso não corresponde aos interesses dos capitalistas, muito menos à oligarquia financeira. O que eles fazem? Eles vão exportar esse capital para os outros países, aqueles que são os considerados atrasados do sistema, para que a partir disso se acumulem mais capitais. Então, a incorporação desses países atrasados ao sistema capitalista, ele se dá justamente sob a forma do aprofundamento dessa desigualdade entre nações, né, dominadas pela oligarquia financeira, nações imperialistas que exportam capital, e nações que têm um desenvolvimento capitalista mais atrasado e que são obrigadas a se submeter às nações imperialistas, né? São, enfim, resultados aí, se a gente quiser, dos efeitos do caráter parasita do capital financeiro no interior das nações imperialistas, né? Então, em base a esse financiamento do crescimento interno dos países de capitalismo atrasado, é claro que você cria ali um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento muito aquém, né, das potencialidades daquele país. Na maioria das vezes, e para não dizer todas as vezes, né, na realidade isso vem relacionado a um nível de submissão imposta através de mecanismos que subjugam esses países muito fortemente, né, porque ninguém dá dinheiro de graça, e por essa via também você cria no interior das próprias nações capitalistas avançadas, nas próprias nações imperialistas, né, uma situação em que eles mantêm o seu nível de vida porque eles retiram do conjunto do mundo as riquezas, tá bem? Da mesma forma que a burguesia, no interior de cada país, retira da classe trabalhadora toda a riqueza produzida, internacionalmente, os países imperialistas reproduzem essa lógica contra os países de capitalismo atrasado, que, enfim, a gente pode qualificar como capitalismo, como países capitalistas coloniais, né, que pelo nível de dependência que tem em relação aos imperialismos, termina tendo uma liberdade política formal, mas está atrelada a mil e um laços, né, aos interesses econômicos, políticos, enfim, termina sendo um país absolutamente desprovido, né, em algum nível, da sua soberania nacional, em certo sentido. Então, esse é um elemento que a gente vai também retomar mais para o final, mas que mostra aí que o sistema internacional está forjado na base da desigualdade, né? E isso tem consequências muito importantes para a teoria da revolução, para a teoria marxista e para a atitude que cada país semicolonial deve ter em relação aos imperialismos, para a luta da classe trabalhadora internacional. Mas, voltando aqui, estava falando da oligarquia financeira, estava falando justamente desse processo de parasitismo, né, do capital financeiro. Essa criação da oligarquia financeira nos países imperialistas, ela leva a que esses estados eles sejam parasitas, né, do capital financeiro, é o que o Lenin chamou de estados rentistas, porque eles passam a viver muito concentradamente da exportação de capital, né? Então, qual que é o exemplo para isso, assim, e por essa via executando aí toda a dominação imperialista? Qual seria um exemplo moderno para a gente pensar? Por exemplo, os empréstimos que os organismos internacionais financeiros fizeram às economias latino-americanas, né, durante todo o período aí que forjou o sistema internacional na saída da Segunda Guerra Mundial, que não eram empréstimos meramente para solucionar os problemas da pobreza desses países. Eram empréstimos que vinham acompanhados de medidas draconianas de exigência de votação de leis antitrabalhistas, de uma ofensiva enorme, de retirada de direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo também de abertura dos mercados dos países latino-americanos, por exemplo, para serem
aí, consumidores, né, das exportações dos Estados Unidos, da Europa, mas também a abertura do mercado financeiro para que o capital especulativo se instaure aqui de uma forma bastante importante, né, impedindo aí que você tenha uma dinâmica de desenvolvimento dessas semicolônias de modo a conseguir ter soberania nacional. A privatização, a própria privatização da Petrobras, tudo isso são medidas que indicam justamente esse caráter rentista que as potências imperialistas passaram a ter no seu processo de dominação sobre o mundo, né? E isso gera um sistema internacional, e agora eu vou passar dos efeitos do advento do imperialismo em escala nacional para a escala internacional, que é profundamente desigual. O sistema internacional, ele não é feito de colaboração, ele não é feito de nações que conspiram para juntos conquistarem a paz mundial e solucionar a fome em todos os lugares, e por essa via, enfim, prover um mundo sem guerra, nada disso. O que a gente tem são nações imperialistas que saqueiam e impõem condições de tratados econômicos absolutamente draconianos sobre as economias dos países semicoloniais e sobre as economias também dos países considerados dependentes, né? O que são os países dependentes? Seriam aqueles, de acordo com Lenin, que não são semicoloniais, porque mantêm clássicos, né? Porque mantêm alguma margem de manobra política em relação aos imperialismos, mas também não são países que têm um desenvolvimento. Essa é um pouco a divisão do sistema internacional e, evidentemente, isso, né? Ele vai ser marcado por uma série de disputas. Aí também a gente tem o aprofundamento das contradições e das disputas pelos mercados, né? Então, mais uma tendência que o capitalismo inaugura e que não pode ser levada até o final, né? O imperialismo, ele promove uma socialização, uma internacionalização enorme das relações de produção, da circulação de capital, mas, ao mesmo tempo, né, que faz com que você tenha uma integração da economia mundial jamais vista até então, mas, ao mesmo tempo, ele faz com que as fronteiras nacionais não deixem de existir, as burguesias nacionais tenham interesses nacionais que colidam a todo instante de várias formas, na realidade, não é nem determinadas, são muitas formas, podem ser sob a forma de guerras interimperialistas, podem ser sob a forma de guerras travadas nas semicolônias, podem ser sob a forma de guerra comercial. Por exemplo, se a gente pegar hoje o cenário internacional, a gente, todo mundo deve ter ouvido, né, vê aí um debate muito grande sobre a guerra comercial travada pelos Estados Unidos contra a China, a disputa, por exemplo, em torno da questão do 5G, desde que se iniciou a pandemia, as disputas em torno de uma corrida da vacina contra o coronavírus, enfim, tudo isso é uma demonstração de como esse sistema internacional aprofunda a desigualdade entre as nações e isso leva a mais tensão, não mais colaboração, tá? Então, todo esse discurso da ONU de que tem que colaborar, não sei o quê, isso tudo é muito mais ideológico para justificar a dominação dos países imperialistas do que uma verdade de fato. E o que a gente tem, quando o Lenin está analisando aí a mudança, né, do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo imperialista, ele faz uma caracterização que é bastante forte também, que é a relação do nascimento do imperialismo em determinados países com o papel das colônias, né? Ele caracteriza que os países que já tinham colônias chegam antes como países imperialistas. Eles têm antes a fusão do capital bancário com o capital industrial, eles têm antes o advento dos monopólios e, portanto, eles têm um papel preponderante, né, na exploração de mercados próprios e na exportação de capital. Né? Essas colônias, elas fornecem tudo, né? Matéria-prima, mão de obra, eram mercados justamente a serem explorados por esses países imperialistas, né? Então, quando Lenin está olhando para o mundo nesse momento, ele faz a definição de que a partilha do mundo já está feita, né? As colônias já estão divididas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma contradição nesse momento, porque ele está ascendendo como principal imperialismo internacional e não tem nenhuma colônia. Depois, na saída da Segunda Guerra Mundial, isso vai tomar uma outra dinâmica. Mas o que o Lenin está dizendo, está chamando atenção justamente, é de que essa partilha do mundo, ela, ao já estar pronta, cunhou as bases da diferenciação entre as nações no sistema internacional, tá? Ela está amplamente relacionada às transformações que as burguesias no interior de cada país
vão sofrer para se transformar em países imperialistas ou não. Não à toa, os que têm colônias se transformam mais rapidamente em países imperialistas, com exceção dos Estados Unidos. Mas essa partilha, ela não necessariamente vai seguir para sempre. Ele mesmo coloca como ela pode ser rompida. Ela não é estável, porque justamente a época imperialista aprofunda as tensões interestatais. Só que como que ela pode ser transformada? A partir das guerras, né? A partir justamente de enfrentamentos beligerantes muito agudos, a partir, enfim, de fenômenos até então relativamente inéditos, guerras não só entre dois estados, mas guerras mundiais, como as que aconteceram justamente quando Lenin está debatendo isso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E isso é uma tônica muito fundamental que ele deriva dessas caracterizações teóricas que ele está fazendo. Então, essa contradição entre socialização das relações de produção, que o advento do monopólio traz, e a continuidade das fronteiras nacionais, eleva, portanto, todas as brechas para enfrentamentos, inclusive beligerantes, no interior do sistema, tá bom? Então, assim, porque justamente, como eu creio que eu já disse isso, para o capitalismo na fase imperialista, não importa só os mercados que ele já tem, como ele é um sistema em expansão permanente, as nações, mesmo já tendo muitas colônias, elas são obrigadas, inclusive, a pensar para onde mais o seu capital vai se expandir. Então, eles precisam, a todo momento, buscar novos nichos de valorização de realização de capital. Né? Então, esse é um elemento que traz essa inconstância no sistema internacional, que é algo bastante recorrente, bastante vigente, que, evidentemente, ao longo do tempo vai tomando formas distintas, mas que é uma tendência profunda, né? Que o Lenin caracteriza como algo que distingue o imperialismo. Isso significa que, para o Lenin, a situação internacional ela é marcada por guerras permanentes? Não, claro que não. A realidade não é essa. A realidade não é que a gente tem guerra o tempo todo. Mas isso tem uma importância muito grande, porque o Lenin vai dizer que mesmo quando as potências imperialistas elas são alianças tensas, elas são alianças que, por detrás delas, residem interesses nacionais que podem coincidir num determinado momento histórico, mas podem não coincidir em outro momento histórico. Vou dar um exemplo recente, que não é um exemplo de guerra, né, propriamente dito, mas que confirma um pouco essa tese do Lenin. Por exemplo, a gente passou, durante os anos 80, os anos 90, né, com a entrada da China na OMC, enfim, a relação que os Estados Unidos passou a estabelecer com a própria China, de um momento em que eles colaboravam entre si, né? Os Estados Unidos realizou uma deslocalização de unidades produtivas para a China, né? Para ali explorar a mão de obra extremamente barata da China. Isso fez com que a China tivesse uma reserva de conta corrente, né? Uma reserva de capital, que, por sua vez, ela usava para financiar a dívida pública dos Estados Unidos, que, por sua vez, transformava isso em crédito barato para produzir o endividamento das famílias e das empresas norte-americanas para deixar o comércio, né, a demanda interna por produtos, inclusive vindos da própria China, no interior dos Estados Unidos elevado. Perfeito, parecia que o negócio ia funcionar para sempre, né? Estados Unidos lá mandando as fábricas para a China fazendo sua poupança de conta corrente, reinvestindo na dívida pública norte-americana, e eles repassando isso sob a forma de crédito barato, e aí alimentando a demanda por produtos chineses. Parecia que tudo ia se desenvolvendo assim bem harmoniosamente. Só que aí chegou 2008 explodiu essa relação. Quando 2008 explode essa relação entre a China e os Estados Unidos, o que a gente tem? Guerra comercial do Trump contra a China. Então, isso é uma demonstração mais imediata, né, mais corrente aqui do nosso tempo, apenas para mostrar que os aliados de ontem, na época imperialista, são os inimigos de amanhã. Então, essas alianças, elas são absolutamente... se a situação de fundo muda, se o cenário econômico muda, elas podem mudar também. Claro que você tem alianças de mais médio prazo, mas isso não significa que são países que, por exemplo, colaboram porque têm os mesmos valores, e enfim, toda essa discussão de apelo, né, muitas vezes ideológico, que os imperialismos lançam mão para justificar a sua ação de polícia sobre o mundo, de intervenção sobre o mundo, né, enfim.
Bom, então, feita essa leve digressão aqui, só para fechar e deixar bem marcada as definições para o Lênin, sobre o que distingue a época imperialista, isso daqui eu vou ler textualmente, eu queria até dividir aqui na tela com vocês, mas não sei fazer isso. Na próxima aula eu vou aprender, eu faço. O Lenin, ele diz que a transformação do capitalismo em livre concorrência para a fase imperialista se define por, a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica, eles passam a dominar a vida econômica. 2, a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro, da oligarquia financeira. 3, a exportação de capitais, diferentemente da exportação de mercadorias, adquire uma importância particularmente grande, porque os estados imperialistas passam a ser estados rentistas, né, que lucram mais exportando capital. 4, a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas que partilham o mundo entre si, zonas de influência entre mercados, isso a gente vê o tempo todo. 5, o fim da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento, em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro. Adquiriu marcada importância a exportação de capitais. Começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. Tá? Então, essa é uma síntese um pouco das transformações que o capitalismo sofre na fase imperialista. Tomar uma água. Bom, colocado isso, vamos passar agora para conclusões em termos de estratégia e de polêmica política que o Lenin deriva dessas definições, né? Porque tudo isso que a gente falou até agora se restringia fundamentalmente às questões econômicas, né? Mas, como eu já tinha adiantado, o Lenin, ele traduz o advento do imperialismo para transformações em toda a vida social, né? Em todo o conjunto da vida social. E aí, a gente abordando um pouco isso, vai dar para entender a importância da polêmica que ele realiza, em especial com o Kautsky, né? Primeiro porque o Kautsky era, como eu já disse, um dos principais teóricos, considerado um dos principais teóricos do marxismo, né, da social-democracia, da Segunda Internacional, ali no período de 1889 a 1914, que foi o momento em que perdurou essa organização internacional, que termina defendendo aí uma visão oposta pelo Wetzel, do Lenin, né, em muitas questões absolutamente equivocada, que é a votação dos créditos de guerra, né, ou seja, negando tudo aquilo que o próprio Marx já dizia, que os trabalhadores do mundo tinham que se unir, e que as burguesias de cada país não, nas suas lutas, né, nas suas guerras, não travavam guerras progressistas, então os trabalhadores não tinham nada a ganhar com elas, né? O Kautsky, na realidade, ele termina sendo um dos que elaboram posições teóricas que ajudam aqui a social-democracia alemã vá para a bancarrota, né? Então, do ponto de vista econômico, o que o Kautsky diz sobre a questão do imperialismo é que, e aqui eu estou lendo textualmente o Kautsky, ele fala que o imperialismo consiste na tendência de toda a nação capitalista industrial para submeter ou anexar cada vez mais regiões agrárias, quaisquer que sejam as nações que as povoam. Então, vamos lá, gente, pensar um pouquinho aqui sobre essa definição, né? Qual é o primeiro problema, assim, que salta aos olhos nessa definição que o Kautsky coloca, que uma leitura mais avisada até poderia achar que é parcialmente correta? O primeiro problema dessa definição é que ela reduz completamente o caráter do imperialismo a uma política apenas do capital industrial. Uma política de anexar regiões agrárias dos países atrasados. Quando a gente acabou de ver que, na realidade, é um processo de transformação muito mais profundo que isso, né? É um processo de transformação, enfim, legado pela fusão do capital industrial com o capital bancário, criando o capital financeiro, né? Uma transformação, enfim, muito superior a uma simples política. Porque
O problema é que quando você coloca que o imperialismo ele é uma escolha, ele é uma política, você está deixando entrever que as burguesias dos países imperialistas poderiam adotar uma outra política, uma política que não fosse tão agressiva, uma política que não quisesse, por exemplo, se assenhorar das porções agrárias dos países atrasados. Uma política, enfim, que fosse de desenvolvimento internacional, entre as nações, né? E, na realidade, a gente vê que não é isso, né? Então, assim, essa negação do caráter de transformação estratégica do capitalismo que o Kautsky opera, ela tem uma primeira consequência que é essa, né? Negar aí a existência do capital financeiro como algo predominante, né? Não como uma escolha, mas algo estrutural que deriva do próprio desenvolvimento do capitalismo, né? E o Lenin vai demonstrar justamente como isso é um problemão, principalmente quando você está elaborando essa tese no ano de 1915, um ano depois do começo da Primeira Guerra Mundial, né? Parece até engraçado, mas enfim, foi isso que aconteceu. Agora eu vou ler uma passagem do Lenin, assim, que ele apontando os problemas dessa concepção do Kautsky, que vão um pouco para além do que eu disse, né? O Lenin ele vai dizer que o essencial é que o Kautsky ele separa a política do imperialismo da sua economia, falando das anexações como da política preferida pelo capital financeiro e opondo a ela uma outra política burguesa possível, segundo ele, sobre a mesma base do capital financeiro. Conclui-se que os monopólios na economia são compatíveis com um modo de atuar não monopolista, não violento, não anexionista em política. Conclui-se que, a partilha territorial do mundo, terminada precisamente na época do capital financeiro, e que é a base da peculiaridade das formas atuais de rivalidade entre os maiores estados capitalistas, é compatível com uma política não imperialista, né? Que aprofunda esse elemento, ou seja, é como se a gente tivesse imperialistas ruins, que têm uma agenda agressiva, que não, que você pode ali pressionar, discutir, enfim, e fazer com que tenha aí uma expansão de capital mais modernizadora, que favorecesse os interesses da humanidade, dos trabalhadores, né? Então, para o Kautsky, o imperialismo ele se limita, o imperialismo que deve ser combatido e criticado, né? Ele se limita única e exclusivamente a essa agenda política de anexações, de invasões, de guerras. Ele não é uma derivação direta da época imperialista que marca sobre os capitalistas e os imperialismos por excelência, né? Ele trata o imperialismo dessa maneira, uma maneira absolutamente superficial, como se fosse uma escolha. E a consequência dessa noção é a falsa ideia, então, de que o imperialismo e o capitalismo não coincidem. Entendeu? O imperialismo é uma agenda política, ele não é a continuação do capitalismo a partir das transformações econômicas que se operam no seu interior como produto do desenvolvimento das suas próprias tendências, né? Então, com isso, o que a gente termina concluindo, se a gente fosse seguir o Kautsky? De que é possível, por exemplo, para os Estados Unidos não ter uma política imperialista, não ter uma agenda imperialista, atuar de uma outra maneira, né? É uma defesa bastante... para a gente aqui agora, discutindo assim, ela fica bastante clara, né, a partir das críticas do Lenin, mas é uma defesa sutil da conciliação com o imperialismo, em um momento que não é qualquer momento, é o momento da Primeira Guerra Mundial, é o momento em que os trabalhadores alemães estão sendo obrigados a travar uma luta e pagar com as suas vidas os interesses de ascensão da burguesia imperialista alemã. É o momento em que os trabalhadores russos estão sendo dilacerados numa guerra fratricida, né, que os leva, pelo desespero que a guerra traz, a protagonizar a maior revolução da história. Ou seja, não é uma situação qualquer, o que agrava ainda mais, né, essa definição. Então, definição evidentemente equivocada, mas é uma definição também que traz essas consequências, né? E não é apenas esse o problema da teorização do Kautsky. O Kautsky também depois vai oferecer uma visão que, recentemente, até terminou tendo aí um certo apelo nas academias, em autores que até são interessantes, que até contribuem para reflexões importantes sobre a política internacional, mas que tem uma base, um problema de origem bastante equivocado, né, que é a noção do superimperialismo.
né? Ele elabora esse conceito de superimperialismo a partir de uma visão absolutamente mecânica que nega justamente a dialética, que faz com que o Lenin diga muito corretamente que o capitalismo desata formas de desenvolvimento que ele mesmo breca. Ele cria tendências a um avanço que ele mesmo depois é obrigado a parar, né? Então, assim, o que ele vai dizer, o Kautsky? Ele fala, mas a criação dos monopólios, né, o avanço deles, pode fazer com que, por exemplo, você tenha a dominação absoluta de um monopólio sobre um ramo de produção. Ou seja, que no mundo inteiro, uma empresa, por exemplo, seja dona de toda a extração, produção e circulação do petróleo, né? Ou do ferro, ou, enfim, de outros setores que a gente queira pensar. E que, se isso for assim, o que vai acontecer é que a competição capitalista vai deixar de operar. E se a competição capitalista não existe, não existem as guerras, porque as guerras se dão justamente pela exploração dos mercados e exportação de capital. Então, o que ele está dizendo é como se houvesse uma possibilidade de você ter um trust mundial, um monopólio mundial, como se a burguesia pudesse, inclusive, se internacionalizar, se desprender das suas fronteiras nacionais e impor, de via pacífica, uma racionalização da produção que, na realidade, só o triunfo da classe trabalhadora em escala internacional pode prover. Né? Porque a classe trabalhadora é a única que pode se emancipar nacionalmente, ela tem a necessidade de fazer uma revolução no terreno nacional, mas esse terreno nacional tem que continuar no terreno internacional, e é a partir daí que a gente vai ter uma racionalidade superior que faz com que as guerras sejam desnecessárias, porque você tem uma organização da produção sobre outras bases, né, sobre bases internacionais. Então, isso é um problema também que o Lenin debate com muita profundidade no texto, e ele rebate, inclusive, definições que o Kautsky faz, que são bem chocantes até agora, que eu vou ler uma frase do Kautsky, né? Ele fala, esse texto é de 1915, é pela democracia pacífica e não pelos métodos violentos do imperialismo que as tendências do capital para a expansão podem ser mais bem favorecidas, né? Então, enfim, é um problema estratégico chave essa concepção, e que foi, no último período, aqui recentemente, inclusive retomada por uma série de autores, né, que diziam, por exemplo, que depois do fim da Guerra Fria, em especial no período imediatamente posterior à derrocada da União Soviética, e aí é uma pretensa unipolaridade dos Estados Unidos, a gente teria aí uma situação na qual as guerras, por serem muito caras para o capital, elas, enfim, seriam aí contidas, que a expansão anexionista era apenas uma das políticas econômicas. Bom, isso caiu por terra, né, abaixo, e com isso eu vou concluindo aqui, porque, na realidade, a gente está vivendo um momento muito particular, muito marcado por crises, né, ainda que não crises tais como a que o Lenin vivenciou, a gente ainda não está em meio a nenhuma crise revolucionária, mas o que se vê é que essa ilusão de um desenvolvimento internacional harmônico sob a base da globalização liberal se rompe cada vez mais, né? E aí, encerrando para a gente poder passar agora para o debate, eu só queria deixar aqui uma provocação, justamente, né, para a gente pensar, porque, enfim, toda essa dinâmica, crise econômica, crise política, ascensão da ultradireita em uma série de países, o fato de, nos Estados Unidos, hoje, a juventude começar a pensar que o socialismo é uma boa ideia, né, e tudo isso agravado agora pela pandemia do coronavírus, enfim, faz com que essas concepções neo-kautskistas de que você teria um desenvolvimento da globalização, enfim, tipo, uma dominação dos Estados Unidos quase em conteste, vá para o ralo, né? E como se diz aí na internet, o mundo não só gira, como às vezes ele até capota. Né? E hoje o que a gente vê é justamente uma situação que reatualiza a necessidade de pensar a hipótese do Lenin, que é justamente a hipótese de que o mundo não vai acabar, de que a distopia não é a saída para essa crise vigente, de que a humanidade e a classe trabalhadora, que não está derrotada de maneira inconteste, não só no Brasil, mas no mundo afora,
tem um instinto de sobrevivência e um poder de criação enorme, e que a gente tem que se munir justamente dessa teorização do Lenin para pensar, não aí o fim do mundo é a distopia, mas a revolução. Então, eu agradeço todo mundo que ouviu até agora, espero que tenham gostado, espero que tenha servido, e a gente vai passar aqui para as perguntas. Preciso dar uma olhada aqui no quais são, tá? Perguntas, considerações, todo mundo que queira aí colocar observações, podem mandar pela via do chat, que o pessoal está aqui me repassando. Estão me pedindo aqui para esperar um pouco, eu espero, não tem problema nenhum. Parece que a gente teve aí algumas questões técnicas. Bom, vou aproveitando, né, esse tempo para repassar aqui o recado para todo mundo que quiser ter acesso ao campus virtual, que é uma nova plataforma que a gente está lançando, enfim, que vai ter esse curso disponível, o curso do Yuri sobre o capital também lá, as aulas todas que aconteceram em 2 módulos, um introdutório e um avançado, o nosso do Lenin vai ser um único, tá bom? Também lá vocês podem acessar livros, vocês podem acessar cursos, livros, enfim, uma série de materiais aí totalmente dedicados à propaganda geral, pensamento revolucionário, pensamento marxista, as nossas edições Iskra também, o nosso catálogo, que é muito importante todo mundo conhecer, e chamando aí vocês a intervirem aí, colocarem as suas questões, suas críticas, e interagirem com a gente aí pela via dos chats. Estou aqui, essa é uma pergunta, gente. Rapidinho. Vocês me dão só um tempinho, também vou tomar uma água aqui. Opa. Você pode falar? Eu estou com uma plateia aqui reduzida, mais entusiasmada, e eles estão me ajudando agora aqui com a água, eu já vou responder aqui, tá? Estou só acessando um minuto. Pergunta do Caio Godoy Silva. Lenin diz, no capítulo 7, que o capitalismo monopolista cresceu tanto que as características fundamentais do sistema se transformaram em antíteses. Daí que o sistema tende a se decompor, como pensar a dialética nisso? Muito interessante essa pergunta. Será que eu respondo tudo de uma vez? Acho que eu respondo uma por uma, né? Mais fácil. Então, eu acho o seguinte, Caio, quando o Lenin define, né, essa questão de que as características fundamentais do sistema se transformam na sua antítese, justamente o que ele está indicando é esse aspecto que eu tentei ressaltar bastante aqui. Né? Nada fica parado, né? O capitalismo, inclusive, é parte disso. O capitalismo, ele é obrigado a se expandir, ele é obrigado a... Só que o mundo é finito, né? Só que ele esbarra, por exemplo, nessa enorme contradição que é promover um processo de enorme socialização das relações de produção, uma enorme internacionalização da circulação de capital, mas ele não anulou as fronteiras nacionais, os países continuaram existindo. Acho que a gente veio dos anos 90 de uma situação em que você tinha uma série de tentativas, a própria burguesia imperialista, por exemplo, da Europa, com a União Europeia, de falar que ia, pelo alto, né, de maneira pacífica, integrar os países da Europa.
Bom, esse é um discurso que só é possível de ser levado adiante, porque não passou muito do discurso, porque apesar da adoção do euro, por exemplo, né, as fronteiras nacionais elas seguiram existindo, mas que isso só pode ser um projeto, enfim, de um momento em que você não tinha ainda uma crise tão aguda como a que a gente está vivendo. A que a gente está vivendo hoje demonstra que quando a economia começa a entrar em recessão, quando você começa a ter um esgotamento político também, porque a política é muito importante. O Lenin nunca separava a economia da política, isso é uma marca do pensamento dele. Então, conforme você tem esse esgotamento da possibilidade de um crescimento econômico, né, num nível um pouco mais expressivo, relacionado, inclusive, com o esgotamento da autoridade dos partidos tradicionais, dos sujeitos políticos tradicionais, uma abertura de uma brecha entre representantes e representados, o que você tem são fenômenos absolutamente distintos. A gente está hoje inserido no marco, não do fim das fronteiras nacionais, mas do aumento da xenofobia, do aumento, enfim, de um sentido nacionalista dos governos que se estruturaram aí, por exemplo, na Europa, aqui também na América Latina, a gente vê toda a reversão e todo esse discurso, né, de que é possível você conquistar questões que só a classe trabalhadora no processo da Revolução Socialista pode conquistar pelo alto e de maneira pacífica. Então, sim, nesse sentido, ele termina desenvolvendo essas tendências e, ao mesmo tempo, se transformando na sua própria antítese, né? Nesse sentido, isso vai criando possibilidades para que o capitalismo vá se corroendo cada vez mais, vá sendo cada vez mais precário, vá sendo cada vez mais, enfim, predominantemente marcado por crises. Agora, o que eu acho que não é muito coerente é a gente achar que o capitalismo vai cair por si só, né? O capitalismo não vai cair por si só, ele precisa da ação organizada da classe trabalhadora, ele precisa da ação consciente da classe trabalhadora. As crises podem se aprofundar muito, inclusive a gente pode ter novas guerras, não é verdade que o custo da guerra anula a possibilidade dela, né? A gente pode, enfim, ter um cenário desse tipo no futuro, ainda que não seja a tendência que prima hoje. No entanto, o capitalismo acabar por si só, pela sua própria dinâmica, não é algo que está contemplado na teoria marxista, né? Ele pode chegar a sofrer uma crise muito aguda, ele pode sofrer a ter, inclusive, uma tendência muito forte a ter elementos de colapso, né, nesse sentido, mas ele só vai deixar de existir, só vai dar lugar a uma outra formação social com a ação consciente da classe trabalhadora. Aí tem uma outra pergunta, que é, Simone, em Lenin, Monopólio, do Clayton Wagner, desculpa, não falei. O monopólio ele seria o mesmo que oligopólio? Qual seria a diferença entre essas duas categorias, né? Então, essa diferença, ela é uma diferença meio semântica, né? Na realidade, assim, a gente coloca o monopólio porque é o conceito que o Lenin termina usando, né? Mas o oligopólio, no sentido estrito, ele termina sendo aquela situação do mercado em que algumas poucas empresas detêm uma maior parcela, né, desse mercado. É que o monopólio que o Lenin está descrevendo, ele está muito mais dirigido à questão dos ramos de produção, né, as empresas que vão aí passando a controlar determinados ramos, enfim, tipo, e a partir disso conseguem impor uma série de medidas, impor preços, impor, enfim, tarifas, atuar como, não só como empresa, mas como um fator, inclusive, que determina o conjunto do processo de circulação das mercadorias, né? Que consegue, enfim, ter um poder tamanho que altera todas as etapas, né? De produção e de circulação dessa mercadoria. Mas a questão que o Lenin também coloca, que é o que eu tentei expressar um pouco agora em relação ao Kautsky, é porque também aí as tendências à formação dos monopólios, elas terminam não sendo levadas até o final. Você tem, por exemplo, muitos não, né, mas alguns grandes monopólios que competem no mercado internacional. Isso é uma coisa que enfim, a gente poderia citar vários aqui competindo, né? Monopólios automobilísticos, monopólios da indústria têxtil, da indústria farmacêutica, da indústria siderúrgica, enfim.
porque essa ideia do Kautsky de um único monopólio internacional, ela não existe, né? Se isso fosse possível, de fato, você teria que pressupor o fim das fronteiras nacionais, enfim, a integração dos capitalistas num nível que eles mesmos não conseguem fazer. Né? Então, que é aquela coisa, eles desatam as tendências. Aí, perguntas polêmicas, vamos lá. Ana Luísa Campos. Por que você acha que o Brasil, sendo detentor de tanta riqueza natural, se deixou tornar uma nação capitalista e colonial até os dias de hoje? Olha, essa pergunta, ela realmente é muito importante. E ela, realmente, né, quando a gente olha o nosso país, a gente vê o nível de riqueza natural que existe. A classe trabalhadora brasileira, que é uma classe trabalhadora que, ao contrário do que o senso comum interessado capitalista tenta propagar, de que ela é preguiçosa, de que ela não gosta de trabalhar, a classe trabalhadora brasileira, ela é absolutamente abnegada. O povo brasileiro é um povo absolutamente abnegado, né? Inclusive, enfim, na sua tradição histórica, a história do Brasil ela é permeada de luta de classes, que muitas vezes não se conhece. Luta de classe vão desde a greve geral de 1917, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em todo o país, mas também luta, enfim, dos negros, lutas de todos os tipos, né? Essa questão ela é interessante, porque a resposta clássica é que aqui a gente teve uma colonização, que foi uma colonização de exploração, diferente da colonização norte-americana, que, né, foi uma colonização do povoamento. Isso tem realmente um fator importante na Constituição do Brasil como um país que tem traços coloniais muito fortes. A origem, né, do Estado brasileiro, enfim, já muito atrelado aos interesses do capital financeiro internacional, em primeiro lugar, primeiro a gente foi colônia de Portugal, mas depois a própria submissão ao capital inglês, né, que fez, inclusive, que o Brasil fizesse guerras que não tinham, na verdade, nenhum interesse para o Brasil, mas de todo interesse para a Inglaterra, enfim, toda essa formação colonial lega justamente um passado que, ao se desenvolver, faz com que não se rompam esses traços mais atrasados, em essência, do Brasil. E a poucas classes, né, uma origem e uma herança escravagista terrível, que salta todos os poros, a todos os momentos, algo absolutamente chocante. Eu acho que essa resposta, ela não é simples, né? A gente pode falar aqui dessas questões que foram, enfim, até transformadas em senso comum para uma determinada parcela, para outras não, né? Outras hoje estão dizendo que Brasil, acima de tudo, com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos nas costas, um fenômeno ideológico, inclusive, muito estranho. Mas, enfim, o que eu acho que é interessante da gente ver é uma caracterização que aí, que depois no curso do Lenin a gente vai ter um curso sobre Trotsky, e o Trotsky aprofunda muito, muito esses processos, né? Essa lógica de desenvolvimento dos países semicoloniais ou de capitalismo dependente, porque ele vai falar que aqui a burguesia, os capitalistas, eles já nascem covardes, mas assim, covardes, num patamar, covardes, odiando seu próprio povo, querendo se vender para o imperialismo a todo custo, né, com um projeto de desenvolvimento do capitalismo aqui que é absolutamente subordinado, que enfim, que o senso comum diz, entregar tudo que a gente tem de melhor e ficar com lixo para a gente. Essa é a moral da classe capitalista, da elite brasileira, né? E foi sobre esse processo que o Brasil se desenvolveu. Então, assim, o Trotsky analisa isso com um brilhantismo muito grande. Ele vai demonstrar que nos países de capitalismo e desenvolvimento atrasado, a burguesia desde o início é servil, é covarde, não se enfrenta com o imperialismo, não, mesmo os que dizem que vão se enfrentar, que são os que têm plataformas neodesenvolvimentistas, na realidade, né, como a gente teve aí, sei lá, desde de todo o desenvolvimentismo da década de 50, mas são plataformas assim, que não mudam a estrutura da localização que o Brasil ocupa no sistema internacional, porque é simplesmente para negociar em melhores condições com o imperialismo, porque aqui a questão da terra já, por exemplo, que é uma questão democrática e estrutural, já está totalmente rifada. A burguesia que ela já nasce sócia, né, dessa burguesia estrangeira imperialista e serviu a ela e ataca seu próprio povo. Então, a Revolução Brasileira, ela vai ter que ser uma revolução
ao mesmo tempo nacional e internacional, porque a gente vai se enfrentar com o imperialismo. Então, erra brutalmente quem pensa que você pode desconectar essas duas dimensões, sobretudo nos países de capitalismo, de desenvolvimento capitalista atrasado, né? Espero ter te respondido um pouco, pelo menos. Mas, enfim, vamos lá. Outra pergunta. Essa da Amanda. Ela diz que a China não é comunista, a gente já percebeu. Mas comenta um pouco, então, sobre como podemos caracterizar esse país e o que ele é. Porque ele tem algumas características imperialistas. Pois bem, esse é um debate, assim, eu acho que talvez dos mais desafiadores que a gente encontra hoje, não só entre quem é marxista revolucionário, né, mas principalmente aí, mas também entre uma série de analistas da geopolítica, enfim, é uma discussão enorme, né? E a gente tem visto aí algumas tendências, principalmente as tendências mais inspiradas numa versão remasterizada de um stalinismo tardio, que é um outro fenômeno muito estranho que está acontecendo, né? Aqui no Brasil, fundamentalmente, me parece que como produto da polarização que a ultradireita trouxe. Ele era muito bom porque ele matava mesmo, e a gente precisa agora de uma esquerda que mate, só que o que não se diz, né, o que os stalinistas escondem é que o Stalin era muito duro com as oposições pela esquerda dentro da União Soviética, e na realidade, quando se tratava da burguesia imperialista dos outros países, ele falava bastante, era bem aberto a negociações, como fez, inclusive, com o próprio nazismo, né, com Hitler, no pacto de, enfim, que fez com que depois, em 1933, o Trotsky tivesse que romper com a Internacional e construir uma nova Internacional. Então, assim, eu desviei um pouco da sua pergunta, mas é que esse preâmbulo eu acho que é muito importante, porque hoje quem diz que a China é comunista, fundamentalmente, são esses setores, né, que têm inspiração stalinista. A China, ela tem realmente um processo de desenvolvimento recente muito complexo, porque ali você tem uma localização do capital estatal que, comparativamente aos outros países que ocupam, né, a mesma importância que ela na divisão internacional do trabalho, ela tem realmente uma presença estatal muito mais forte. Isso é um legado da Revolução Maoísta, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente teve um processo de restauração capitalista muito importante, quer dizer, o Mao Tse-tung, ele já refaz a sua relação com os Estados Unidos enquanto ele está vivo, é o Kissinger, né, que é o responsável por reatar a relação dos Estados Unidos com a China contra a União Soviética. Aí você vê que desastre que é a teoria do socialismo num só país, né, essas burocracias soviéticas e chinesas, ao invés de colaborar contra o imperialismo, estão uma conspirando contra a outra, negociando com o imperialismo, mas enfim. Desde então, o mercado chinês se abriu, enfim, passou por um processo de restauração ali, que não é uma restauração tal como se deu na União Soviética, tem muitas diferenças, mas que legou um país que está em transição ainda, né? Eu tenho um certo receio de caracterizar a China diretamente como imperialista, porque muitos processos pelos quais os países imperialistas passaram, a China não passou. E a China tem esse elemento distintivo que é essa presença estatal. Por exemplo, a China não tem mercado financeiro desenvolvido, tal como tem os Estados Unidos, que é uma condição sine qua non, né, para tem mercado financeiro, mas não tem mercado de derivativos. Então, assim, é uma série de detalhes que fazem alguma diferença que a gente tem que considerar. Mas o que acaba acontecendo é que, na minha opinião, e isso é um debate em aberto, mas na minha opinião, com a nova Rota da Seda, que é esse projeto que a China tem, né, de ir promovendo obras de infraestrutura em vários países, aqui da América Latina, mas também na África, no Oriente Médio, com isso eles vão projetando seu poder e vão realizando uma exportação de capital que tem traços bastante parecidos com essa que o Lenin descreve aqui do imperialismo, né? Mas, enfim, me parece que para a gente poder caracterizar dessa forma, a gente teria que ainda ver outros detalhes, né, que diferem a China dos países imperialistas tradicionais. Aí tem... o Brasil seria, essa é a pergunta do Cleiton Wagner, o Brasil seria um país dependente pela lógica do Lenin ou semicolonial? Olha, essa é outra pergunta muito boa, porque realmente o Brasil ele tem uma localização regional que não é de uma semicolônia clássica, né? É um país que tem uma importância regional política muito chave, econômica também.
Por exemplo, se a gente vai para a Argentina, a gente vê que ali se debate muito a situação da economia brasileira, o que vai acontecer, porque impacta em todos os países da região, né? E algumas empresas brasileiras, como, por exemplo, a Petrobras na Bolívia, teve um processo de exportação de capital muito importante, enfim, inclusive se enfrentando ali com os povos originários, que, embasado nisso, fez com que alguns intelectuais, inclusive alguns bastante inteligentes, tivessem aí recentemente dito e teorizado que o Brasil tem traços de país não só dependente, como imperialista, o que me parece que é de propósito. Mas, em momentos anteriores, que estava marcado aí por um processo de decadência da hegemonia norte-americana, né, principalmente nos anos do Bush, enfim, e é um processo histórico isso, o Brasil ele conseguiu maior margem de manobra no período anterior, né, e agudizou os seus traços dependentes. Hoje por hoje, o projeto do Bolsonaro é fazer com que o Brasil evolua para ser uma semicolônia das mais tacanhas, né? Para ser uma semicolônia, assim, totalmente subjugadas, totalmente submissas, vendendo aí a riqueza do petróleo, privatizando a Petrobras, que produz um pré-sal que é um dos petróleos mais caros do mundo, praticamente de graça, né? Se não criando um fundo, inclusive, para pagar, para eles virem participar aqui das licitações de privatização. Então, assim, esse é o projeto do Bolsonaro, né? E do setor da burguesia e do empresariado que apostou nele, né? Justamente fazer com que o Brasil retroceda a uma semicolônia enorme, total, e, enfim, acabar com o país. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Eu continuo acreditando que a classe trabalhadora vai pôr uma saída distinta para isso. Aí tem mais uma pergunta, que é da Maria Edileuda Ferreira Rodrigues. Queria entender melhor que tipo de comunismo se dá na China. Olha, então, eu acho que sobre a China, a gente já está começando a perceber aqui que a gente vai ter que fazer um curso, fica aí como proposta para daqui em diante. A gente pode entrar nas revoluções do século XX e aprofundar nos aspectos mais importantes sobre a China hoje. É o que eu tentei colocar antes, né? A China é uma formação híbrida, ela está em pleno desenvolvimento, né? Eu, particularmente, acho que é bastante equivocada a leitura que coloca que a China é um comunismo tal e qual hoje, né? Me parece que já houve uma restauração capitalista na China, em larga medida, ainda que, novamente, existe um controle estatal de determinados ramos da produção chinesa que é superior à de vários países, que a gente caracteriza como capitalista, então isso faz com que a gente não possa dizer que é capitalismo e ponto, mas o fato do Partido Comunista Chinês ainda dominar a política daquele país não pode ser entendido como a correspondência do comunismo, né, do socialismo, para ser mais preciso, né, porque o socialismo é o fim da propriedade privada dos meios de produção, e na China o que a gente tem hoje não é o fim da propriedade dos meios da propriedade privada dos meios de produção, pelo contrário, ali você tem uma série de ramos produtivos que sim, são voltados à exportação, são controlados e tudo isso, mas já nas mãos dos capitalistas, de capitalistas chineses. Até 5 anos atrás, a gente não conseguia falar uma marca chinesa de ponta, que, né, se tivesse uma presença internacional. Agora a gente já consegue, né? A gente tem Baidu, a gente tem, enfim, a própria tecnologia 5G, isso tudo está sendo desenvolvido com presença do capital estatal, mas com presença de bilionários chineses. Inclusive, o Partido Comunista Chinês, ele é formado por bilionários. A base dele é de gente riquíssima, é uma classe absolutamente abastada que não deixa de dever em nada para os capitalistas de outros países, né, de países ricos, então, dos países imperialistas. Então, assim, o que eles tiveram como medida, que eles mantiveram, foi que na direção, no Politburo, né, a mais alta direção do Partido Comunista Chinês, esses milionários não fazem parte. Mas eles têm uma presença na China enorme. E as desigualdades sociais na China também vêm avançando de vento em popa, né? A gente tem já uma gama de setores desempregados, a gente tem, enfim, as mesmas mazelas que cumprem o seu papel de impor a miséria, uma ampla gama da população já começa a se fazer sentir na China também.
Aí tem uma resposta aqui, né, que foi dada no próprio debate no chat. A China não é um país comunista, mas um país de restauração capitalista dirigindo-se a um imperialismo. Sigamos com uma lupa qual vai ser o destino da China, né? O que sim a gente percebe é que essa ascensão chinesa não vai seguir se dando de maneira pacífica, enfim, tende a ser aí uma coisa que coloca um dilema para a China também, né? Quanto mais ela ascender, mais ela vai ser obrigada a sair de uma defensiva, principalmente no terreno militar, e passar a ofensiva. Bom, tem mais um recado aqui que estão pedindo para eu dar, gente. Só um minutinho. Tem mais alguma pergunta, gente? Se encerra. Então, eu vou passar aqui para o recado, gente. Depois dessa experiência aqui, dos grupos de estudos, né, associados aí ao curso do Capital, eu imagino que quem assistiu hoje deve ter feito também, a gente está oferecendo esse grupo de estudos também agora para o curso do Lenin, e é muito simples de se inscrever e de participar. Você tem que clicar só na aba ali, grupos de estudos, dentro da página do campus virtual, entrar no curso, clicar em responda as questões e escolher um dos 3 horários disponíveis para aprofundar essas reflexões, para poder tirar dúvida, debate, enfim, né, a coisa não se esgota por aqui. Esses grupos de estudo são muito legais, são partes fundamentais da gente conseguir aí aprofundar nossa reflexão. Então, o link e a descrição completa estão na descrição aí do vídeo. Gente, acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha servido para todo mundo, como serviu para mim. Estou muito contente com essa iniciativa, muito contente com todo mundo que participou. E a gente se vê na semana que vem, então, agora, para debater o Estado e a Revolução. Tá? Outra obra maravilhosa do Lenin, que a leitura vale muito a pena. Siga lá, então, no Campus Virtual.